Olá, tudo bem? Eu sou a pastora Poliana. Estou aqui para deixar uma mensagem ao seu coração, que está descrita lá em Marcos, no capítulo de número 4, no versículo de número 26. Diz assim a palavra: E dizia: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente sobre a terra e dormisse e levantasse à noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra-lhe, logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então a palavra do Senhor, ela compara aqui, né, o reino dos céus como uma semente, né? Que a pessoa, ela cresce, né, ela nasce, ela é plantada, ela cresce, ela desenvolve, depois ela começa a dar os frutos. E depois vem o tempo ali da colheita, né? Todos nós aguardamos por um tempo que muitas das vezes as pessoas falam assim: nossa, mas a volta de Jesus está próxima, como que vai ser, né? O que eu vou ter que fazer, né? Como que eu vou agir dessa forma? Será que Jesus vai voltar? Será quando Jesus vai voltar? E a Bíblia fala, né, que a gente tem que estar preparado como essa semente, né? Crescer, né? Frutificar, dar frutos. E além disso, de estar preparado como essa semente aqui que diz a palavra do Senhor, a qualquer tempo, né, a foice passa. Ou seja, a qualquer tempo, ali nós vamos ali prestar contas diante do Senhor. Por isso a importância da gente ser uma semente que produz, né? Ali que cresce, que estabelece uma comunhão, uma intimidade com o Senhor, e além disso, ser uma semente que produz frutos, porque aquilo que você produzir aqui terrenamente é aquilo que vai decidir, né? Aonde você vai estar, né? Depois que a foice passar, ou seja, aquilo que vai decidir, né? Aonde você vai estar naquele momento que você for ali prestar contas diante do Senhor. Então aqui ele fala, né? O reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente sobre a terra, né? Então ali a semente é lançada, muitas pessoas são alcançadas pela palavra, né? Aí fala assim: dormisse, se levantasse noite e dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Ou seja, a palavra de Deus está sendo levada pelas nações, as pessoas estão conhecendo a palavra de Deus, as pessoas estão conhecendo o Evangelho, né? As pessoas estão conhecendo a verdade. Jesus está aí para todos, né? Hoje se ouve falar de Jesus nas redes sociais, se ouve falar de Jesus, né? Por amigos, se ouve falar de Jesus nas rádios, nas televisões, né? Todo tempo a gente tem ouvido falar de Jesus, né? Todo tempo a gente tem ouvido falar da palavra de Deus. E essa semente está crescendo, mas vai chegar um dia, né? Que ali todos nós, né, como filhos de Deus, filhas de Deus, teremos que nos apresentar diante do Senhor em juízo. E aqui fala: porque a terra por si mesma frutifica, e primeiro a erva e depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Ou seja, talvez ali começou, né, devagarzinho numa cidade, aí foi passando para outra. Hoje em dia o evangelho já alcança nações, o evangelho já alcança milhões e milhões de pessoas, né? E quando ali todo mundo ali ouvir falar de Jesus, todo mundo ouvir falar da palavra, aí diz assim: e quando o fruto se mostrar, logo a foice vem, porque é chegada a ceifa. Ou seja, depois ali que o evangelho foi estabelecido para todas as pessoas, Jesus vem e volta. Ou seja, depois que todos ali tiverem a oportunidade de falar, de ouvir falar de Jesus, que o evangelho alcançar praticamente todas as nações, alcançar todas as pessoas, todos tiverem a oportunidade de ouvir falar de Jesus, aí a volta de Jesus está mais próxima ainda. Então, a importância da gente pregar Jesus, pregar a palavra, estabelecer ali realmente que a pessoa tenha, busque, né, uma comunhão, busque uma intimidade com o Senhor, busque uma vida de oração, busque uma vida com um comportamento na palavra de Deus, que a pessoa aprenda a respeitar a palavra do Senhor, porque a vinda de Jesus ela vai se dar, né, próxima, vai estar próxima a partir do momento que todas as nações, todos os povos, raças e línguas conhecerem a palavra de Deus, conhecer o Evangelho. Então fica essa palavra para você, o seu coração, porque a semente ela é plantada, ela germina, ela cresce, depois ela começa
a crescer e ela começa a produzir seus próprios frutos. E aqueles frutos produzem e enchem a terra, né? Assim como uma plantação. Então, o evangelho é assim, né? Entra no coração de uma pessoa, aquela pessoa cresce espiritualmente, a pessoa se restabelece com o Senhor, depois ela começa a falar de Jesus, aí mais pessoas vão crescendo espiritualmente, vão falando de Jesus, mais pessoas vão sendo alcançadas pela palavra de Deus, mais pessoas vão sendo alcançadas pelo reino, e ali quando todos ouvirem, povos, línguas, raças e nações, todos ouvirem falar de Jesus, aí a volta de Jesus está próxima. Que Deus abençoe, um forte abraço, fique na paz.